Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli, eu agradeço muito pela sua companhia em mais um programa. Nessa edição, você vai ver como os bioinsumos brasileiros podem ganhar mercado de exportação e qual o andamento da regulamentação desse setor aqui no Brasil. A gente também mostra para você como a Frente Parlamentar do Agro está se articulando para barrar a tributação aos fiagros. E claro, a gente também te mostra como fica a previsão do tempo na sua região. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. A gente vai falar agora de um assunto que eu acompanhei em Brasília essa semana, que é um acordo firmado pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, que é ligada ao governo federal, e a CropLife Brasil, cujo objetivo aí desse programa, dessa parceria, é fortalecer a presença das empresas brasileiras do setor de bioinsumos no mercado internacional. Vamos ver como foi. Não é novidade o potencial que o Brasil tem para liderar a corrida em soluções agrícolas sustentáveis. O país não só tem grandes condições para ser protagonista, como também as estratégias baseadas na natureza têm sido uma demanda do mercado internacional. E é justamente neste contexto que estão os bioinsumos. Eles podem ser tanto produtos quanto processos de origem biológica para controlar pragas e promover melhoramentos no solo, por exemplo. De olho neste cenário, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a CropLife Brasil formalizaram uma iniciativa para que o país seja efetivamente protagonista na oferta desses produtos e tecnologias. O projeto Bioinsumos do Brasil tem como objetivo fortalecer a presença de empresas brasileiras do setor no mercado internacional. São mais de 170 empresas produtoras de bioinsumos com mais de 1.000 produtos registrados. O projeto contempla uma série de ações, como participação em feiras internacionais, realização de rodadas de negócios, missões comerciais, promoção institucional e estudos de mercado. Para se ter ideia do crescimento da demanda, na safra 2024-2025 foram 156 milhões de hectares com uso de bioinsumos, um aumento de 13%, e o país tem condição de olhar para o exterior. O desempenho do Brasil tem crescido 4 vezes mais do que a média global nesse quesito. Segundo o levantamento da CropLife Brasil, em parceria com a Blink, o uso de bioinsumos aumentou 26%, com média de 22% ao ano nos últimos 3 anos. Na última safra, o mercado de proteção de cultivos, tanto de biológicos como de químicos, cresceu 7%. O segmento de bioinsumos avançou mais de 35%, consolidando-se como uma das tecnologias de maior expansão no agronegócio brasileiro. Nós vimos na reportagem que a utilização dos bioinsumos cresceu 13% na safra 2024-2025, o que mostra o apetite do agricultor brasileiro em colocar no solo produtos mais sustentáveis. Esse consumo também vem crescendo no mundo, em mercados, por exemplo, como Estados Unidos e União Europeia. Para a gente entender a potencialidade do mercado de bioinsumos e falar também da condução dessa política aqui no Brasil, a gente recebe no Hora H do Agro a Amália Borsari, que é diretora de bioinsumos da CropLife Brasil, e o Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da ABINS. Só para o pessoal entender, a CropLife Brasil é a entidade que representa o setor de defensivos, sementes, biotecnologia, e a ABINS é a Associação Brasileira de Bioinsumos. Então, Amália, Minaré, muito obrigada por conversarem conosco, obrigada por concederem um tempo aí para a gente falar de bioinsumos que tem muitas caixinhas para a gente entender, muita informação, inclusive recente, para a gente explicar para o nosso público. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês, primeiro, qual que é o tamanho potencial de exportações de bioinsumos no Brasil.
gente está falando de quais volumes, de qual faturamento. Quando a CropLife e a Apex Brasil, por exemplo, fecham essa parceria, com certeza vocês estão olhando para mercados potenciais, né? Então eu queria começar com a Amália. Obrigada novamente aí pela disponibilidade. Obrigada, Mariana. Nós que agradecemos pela oportunidade. Quando nós falamos de um mercado de bioinsumos, nós estamos falando de um mercado que deverá chegar a 14 bilhões de dólares, né, nos próximos anos. Segundo as pesquisas indicam, até 2030. E sendo que, em média, já calculando esse crescimento de 12% a 13% ao ano. Então, atualmente, o Brasil, ele exporta 90 milhões de reais e a expectativa é a gente chegar a um valor superior a 130 milhões nos próximos 2 anos com esse projeto de apoio juntamente com a Apex. E aí eu queria trazer essa pergunta também para o Minaré, porque a gente está falando aí de um consumo grande no Brasil, está crescendo, a Malha acaba de trazer essa perspectiva de aumento. Como que isso é discutido dentro da ABINS, Minaré? Porque eu queria entender um pouco, claro, quem está dentro da associação também está olhando para a exportação, né? Como que você avalia esses dados da potencialidade do consumo no Brasil, antes da gente falar de exportação? Bem, a potencialidade do produto no Brasil já está sendo demonstrada nos últimos 10 anos. Né? Uma ampliação do uso em várias lavouras brasileiras e, nos últimos 5 anos, um crescimento sustentado de mais de 2 dígitos ano. Né? E aí, englobando tanto o mercado de produtos prontos para uso, ofertados pelas indústrias, quanto pelos produtos produzidos para uso próprio pelos próprios agricultores. Com a lei recente publicada, né, nós teremos aí a consolidação desses mercados. A oferta de produtos prontos para uso, a oferta de inóculos para os agricultores que pretenderem produzir os seus bioinsumos das propriedades. E isso certamente vai ofertar para os agricultores e para as indústrias uma garantia jurídica que até então estava sendo questionada. Uhum. Com isso, certamente o investimento, tanto da indústria quanto dos agricultores, vai aumentar. E nós, da ABINS, apostamos que a agricultura regenerativa, baseada nos bioinsumos, será a agricultura convencional do amanhã, e isso no futuro próximo. Perfeito, trazendo cada vez para normalidade do dia a dia ali da fazenda os bioinsumos, né? Então, mas é isso, sim, eu acho que é importante a gente trazer esse contexto de que CropLife e Apex fizeram essa parceria, estão olhando para o potencial de exportação, mas antes de começar ali a exportar de fato, eu imagino que seja importante a gente olhar para dentro de casa e acertar um ponto aí que é crucial para o setor, que é a regulamentação dos bioinsumos, como você acabou de colocar aí na sua fala, né, Minaré? O projeto de lei 658/2021, que ficou conhecido como o PL dos bioinsumos, ele foi aprovado em novembro do ano passado, né, novembro de 24. Então eu queria começar contigo, Minaré. E agora, né? O que a gente espera então dessa regulamentação? A aprovação do PL é importante para o setor, mas a gente tem aí, se eu não me engano, 1 ano, né? O Brasil, o governo federal tem até um ano ali até novembro de 2025 para realmente colocar essa regulamentação de pé. Qual que é a importância da gente andar com isso para que esses números de projeção de aumento dos bioinsumos de fato se concretize e aí a gente possa, inclusive, olhar com ainda mais propriedade para as exportações? O que a ABINS está acompanhando nesse sentido de regulamentação, Minaré? Olha, Mariana, nós enxergamos a lei como uma ferramenta disruptiva em vários pontos, né? Primeiro, ela exclui a aplicação da lei dos agrotóxicos, a lei de fertilizantes, a lei de produtos veterinários, dos bioinsumos.
todos os bioinsumos são tratados dentro de uma única lei. Antes tinha um mosaico de leis, agora é uma lei só tratando de todos os bioinsumos utilizados na agropecuária brasileira. A lei trouxe direitos, trouxe obrigações, né? E nós acreditamos que o regulamento, até pelo fato de que um decreto não pode nem restringir direitos e nem criar novas obrigações, o decreto vai ficar dentro daquilo que a Constituição prevê como área de um decreto, que é dar fiel execução à lei. Então, nós estamos confiantes de que o Ministério da Agricultura conduzirá esse processo de construção do decreto, né? Já publicou a portaria com os nomes das instituições que participarão de um GT para a construção desse decreto, né? Tanto a CropLife quanto a ABINS participam desse GT. Provavelmente a primeira reunião desse GT ocorrerá até meados do mês de junho, né? Várias instituições já estão discutindo entre elas, né, o que seria um bom desenho para esse decreto. Então, nós da ABINS estamos muito confiantes de que o governo apresentará para a sociedade um decreto que realmente garanta aquilo que a lei trouxe de inovação para o universo dos insumos, né, dos produtos, dos insumos agropecuários. Essa é a nossa visão. Perfeito, perfeito. Eu queria ouvir a perspectiva da Amália sobre isso, porque é isso, a gente está falando de uma regulamentação que, foi o que eu falei assim, o PL em si, a votação, a aprovação, já foi uma boa notícia para o setor, mas é importante que a regulamentação aconteça, né, Amália? O que você tem acompanhado pela CropLife? Existe, então, essa expectativa de uma reunião setorial de GT em junho? A gente está falando que talvez... A gente pode olhar pela perspectiva de que talvez a COP30 seja um fator que talvez acelere essa regulamentação para o Brasil levar também isso como uma bandeira. Como que vocês estão avaliando isso dentro da entidade? Bom, com certeza. Primeiro eu faço as palavras do Reginaldo Minaré. Com certeza essa nova lei é um marco para o Brasil e também está sendo um benchmark internacional a respeito. Anteriormente, nós tínhamos, então, 2 leis que trabalhavam sobre a regulamentação de todo o setor de biológicos, a de fertilizantes e a de agrotóxicos. E agora nós temos uma lei maior, onde podemos trabalhar nas suas especificidades. É um desafio, nós, né, nesse momento, nós estamos trabalhando com a equipe técnica da CropLife, das nossas empresas, também fazendo uma interação com os cientistas, com a academia, e para nos prepararmos para esta reunião, para essas reuniões também de alinhamento. E eu destaco, que é um desafio muito grande, porque quando a gente fala de bioinsumos, nós estamos falando de um amplo leque de produtos, de diferentes perfis. Eles são de origem biológica, mas nós estamos falando desde micro-organismo, desde um macro-organismo, desde um produto metabólito. Então, ele traz a necessidade da gente ter fluxos regulatórios distintos para esses tipos de produtos, para a caracterização destes, e que não onere o sistema também. Isso a gente está pensando em alguma forma de se estabelecer, inclusive, algumas diretrizes para substâncias de uso tradicional, de uso já conhecido, micro-organismos também. Então, eu acredito que nós vamos ter um ambiente bem saudável agora de debate entre as entidades e juntamente com o governo, e precisamos, porque o período de transição é de 1 ano. Posterior a isso, a gente pede
aquilo que estava estabelecido, principalmente no âmbito da fiscalização para os produtos regulados, tanto pela fertilizantes como a de agrotóxico. Permanece, então, vigente apenas essas legislações, se não tiver o decreto, apenas para o registro do produto. Então, ele traz uma insegurança muito grande para as empresas também, de como deverá manter todas as diretrizes, e por isso dá a importância de se acelerar o processo. E a COP, com certeza, ela vai trazer um olhar para o Brasil. Outros países, eles estão de olho o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, e é extremamente importante a gente não deixar passar até o final do ano essa regulamentação. Interessante, você falou aí de um fluxo que se diferencie entre os produtos, e o Minaré tinha comentado, inclusive, essa diferenciação primordial do ponto de vista de... Tem produtos biológicos que já estão prontos e tem alguns que são ali a matéria-prima para o produtor fazer o seu próprio biológico dentro da fazenda, um processo que é conhecido como on-farm, um processo que também é discutido dentro desse contexto para ter um controle, porque o produtor pode ter essa possibilidade de fazer esse produto biológico dentro da propriedade, mas ele precisa também atender a critérios, né, de sanidade, de higiene. Existe toda uma questão ali também que precisa ser muito bem colocada. Eu queria ouvir de vocês, se eu começar com o Minaré, sobre este ponto. Isso já está bem esclarecido no texto do PL que foi aprovado, ou de alguma forma, durante essa elaboração da regulamentação, isso também precisa ser melhor especificado para a gente ter um on-farm que seja saudável, né? E que abra essa possibilidade de mercado para o produtor, mas que ele faça tudo, né, como manda a lei, assim que a lei estiver bem estabelecida, né? Mas, de alguma forma, eu queria saber a sua avaliação nesse sentido do on-farm e as diretrizes também que os produtores rurais precisam seguir. Está bem estabelecido, não está? Como que você avalia, Minaré? Olha, Mariana, a lei, ela prevê que o Ministério da Agricultura vai estabelecer instruções de boas práticas para os agricultores que produzem bioinsumos para uso próprio, e também estabelecerá, e aí possivelmente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em conjunto com o Ministério da Agricultura, um manual de boas práticas para os agricultores familiares que também utilizarem a produção de bioinsumos para uso próprio. Importante observar que a produção de bioinsumos para uso próprio ocorre no Brasil de forma regulada desde 2009. Um decreto do presidente da República autorizou aos agricultores produzir para uso próprio todos aqueles produtos biológicos já registrados para a agricultura orgânica. E isso aconteceu nos últimos 15 anos. O agricultor brasileiro já tem uma boa experiência dessa produção. E a produção on-farm, ela não acontece só no Brasil. Na Áustria, nós temos indústrias que trabalham com esses modelos de negócios. Indústrias que fornecem produtos prontos para uso e inóculos para os agricultores que desejarem produzir os seus bioinsumos. Inclusive, essa empresa na Áustria, ela fornece os inóculos, ela fornece o meio de cultura e até o container para o agricultor multiplicar esses produtos na sua propriedade. Isso acontece no Japão também, acontece nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Missouri e de Ohio. Os agricultores lá já produzem. Essas empresas, elas disponibilizam nas páginas delas o manual para o agricultor multiplicar aqueles inóculos que elas ofertam no mercado. O México trabalhou de forma um pouco diferente. Na página do governo mexicano, na página do Ministério da Agricultura do México, nós encontramos 16 manuais muito bem elaborados para o agricultor seguir e produzir os seus bioinsumos, desde o bocashi até a produção de micro-organismos por meio de comunidades, né, coletadas na própria propriedade, e também de micro-organismos específicos.
E no México, isso já está acontecendo também, seguindo esses manuais orientadores do governo mexicano. Então, nós esperamos que tanto o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura, com a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhem essas orientações de boas práticas, esses manuais, para que o agricultor efetivamente tenha uma receita ali para ele seguir e ter um bom produto, especialmente no que diz respeito à higiene do bioreator que ele vai utilizar, do local onde esse reator está colocando, a qualidade da água que o agricultor vai colocar dentro desse reator. Então, são medidas simples que o agricultor tem condições de seguir e continuar produzindo os bioinsumos como ele produz até hoje. Então, não é uma novidade para o agricultor brasileiro e também para muitos agricultores do mundo não é uma novidade. A produção de bioinsumos para uso próprio ela ocorre em vários lugares, inclusive no Brasil. Perfeito, perfeito. É sempre importante ter o apoio do governo, né? Um apoio oficial, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente vai ficar de olho para que essas boas práticas, é aquilo que não custa repetir, né? Não custa lembrar o produtor, não custa fazer esse tipo de instrução. Antes de encerrar, eu gostaria de ouvir de vocês dois sobre linhas de financiamento do Plano Safra. Vocês acreditam que hoje o Plano Safra, como está desenhado, as linhas que estão desenhadas, são suficientes para engajar esse uso dos biológicos? Ou vocês acham que, de alguma forma, é preciso mais incentivo, chegar lá na ponta, a instrução, né? Seja uma instrução mais técnica, mas a instrução também para essas linhas de financiamento que já existem? Vou passar para a Amália, mas quero ouvir o Minaré também. Como que hoje, porque a gente está discutindo muito o Plano Safra, vai chegando no meio do ano, a gente vai falando muito disso, e eu acho que é importante pensar, né, que as linhas de financiamento do Plano Safra olham para muitas coisas, estão olhando para bioinsumos também. Amália, como que você vê essa situação? Bom, perfeito. Mariana, apenas antes de falar do Plano Safra, só queria fazer uma correção. Quando eu falei de 90 milhões da nossa exportação é em dólar, eu acho que eu falei em reais. Né? Tranquilo, perfeito. Tá bom? E com relação ao Plano Safra, sim, temos um grande espaço para avanço nesse sentido. Eu acredito que há, antes, a necessidade de estabelecer, assim como foi feita com a lei de bioinsumos, estabelecer bem, o que é o bioinsumos, até mesmo pela linha de crédito. Isso é bem importante, já que nós tem essa dificuldade pelas agências bancárias, pelo repasse dessas informações previamente definidas pelo próprio Ministério. Então, isso ajuda nesse sentido. E o Plano Safra, os incentivos, eles vieram muito atuando mais dentro de um nicho do mercado que existe. Não posso dizer de nicho hoje, que nós estamos falando de um mercado já real que existe, que é a produção para uso próprio, tá? Então, veio muito dentro de linhas de financiamento de biofábricas dentro da fazenda. Então, nós acreditamos que com esse olhar mais claro do que é o bioinsumos, para dar um direcionamento, inclusive para os produtos finais, nós acreditamos que vai ficar mais claro até mesmo as linhas de créditos mais específicas. Né? E depois também ter alguma forma da gente mensurar essa utilização desses produtos comerciais, esses produtos já prontos, para estabelecer essas métricas de utilização e de consumo. Sim, mensuração é muito importante e aí, na verdade, a gente está falando de todas as linhas do Plano Safra, né? O ideal é que a gente tivesse realmente, por exemplo, todas as linhas de crédito verde ali, né? Ia ser muito importante se a gente tivesse essa transparência de quanto do valor destinado, de fato, contribuiu para uma agricultura de baixo carbono, né? A gente entra numa outra seara. Eu vou deixar para o Minaré, então, encerrar com a fala dele sobre isso. Como que você avalia também, do ponto de vista de robustez do Plano Safra e engajamento ao produtor rural do uso do bioinsumo? Como que você vê isso, ou a expectativa, inclusive, para esse Plano Safra 25-26, que deve vir aí em breve? Mariana, os últimos planos safras, como a Amália observou bem, trouxe inovações, colocando linhas de crédito para
a instalação e ampliação de biofábricas dentro das propriedades. O BNDES tem uma boa linha de crédito para esse segmento, mas ainda são iniciantes, né? São propostas que poderiam ser bastante ampliadas. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande com a inclusão de maior volume de incentivo dentro do Plano Safra, que é a taxa de juros. O Plano Safra, geralmente, ele trabalha muito com equalização de juros. E com a taxa de juros a 14,75%, para o governo ofertar aos agricultores uma taxa de juros abaixo, por exemplo, de 10%, ele precisaria equalizar algo em torno de 6%, 7% dessa taxa de juros. E a gente está vendo aí as discussões orçamentárias que o governo não tem esse dinheiro. Então, as linhas de créditos do Plano Safra para a agricultura sofrem com essa taxa de juro alta, porque o governo não tem o dinheiro necessário para fazer a equalização. Então, eu acredito que não vai ocorrer de forma muito célere essa inclusão de um maior volume no Plano Safra, exatamente por conta dessa dificuldade de equalizar a taxa de juros. A política de juros no Brasil é uma política absolutamente ingrata para o setor produtivo. Está num patamar elevadíssimo, e o agricultor que não consegue o Plano Safra, ele vai buscar no Mercado Livre, ele vai pagar 20%, 22% de taxa de juros ao ano. Então, praticamente, o financiador vai ganhar mais dinheiro do que ele. Isso é muito difícil. Mas a gente acredita que essa maré de juros altos deva reduzir e o governo tenha mais espaço para incluir melhores incentivos dentro, se não dos próximos planos safras, Mariana. E mantemos o otimismo, né? Sempre. Exato. Muito obrigado, perfeito. Agradeço muito a vocês dois, Amália, da CropLife, Minaré, da Beans. Muito obrigada por dedicarem um tempo aqui explicando sobre bioinsumos, sobre o que está acontecendo hoje no país sobre bioinsumos. E, claro, estamos com as portas abertas para recebê-los aqui novamente, para a gente desmistificar e explicar esse assunto, que tem muito pano para manga. Então, fica aqui o convite para vocês voltarem, viu? Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Muito obrigada. E agora é hora da gente saber como que fica a previsão do tempo para essa semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista do Hora H do Agro. Bem-vindo novamente. Marco Antônio, eu queria te perguntar desse frio. Semana passada você falou de frio, obviamente acertou. A gente está falando de frio aí em quase todo o Brasil. Está trazendo chuva forte, ventania para algumas localidades. A gente viu neve no Rio Grande do Sul nessas últimas noites. Quais estados que são mais afetados aí no frio nos próximos dias? Bem-vindo, muito obrigada de novo pela participação. Olá, Mariana, olá a todos. O prazer é meu estar aqui novamente, né? E olha, foi um finalzinho de maio gelado em todo o Brasil, né? Centro-sul do Brasil, essa massa de ar polar avançou, levou neve às regiões serranas de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, e até em algumas cidades essa neve foi até que relativamente intensa para os padrões do Brasil. Tivemos ocorrências também na sexta-feira, dia 30 de maio, ocorrências de alguns pontos de geadas, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no oeste do Paraná. No entanto, essas geadas que ocorreram foram extremamente pontuais, viu, Mariana, e de fraca intensidade. Pegou algumas áreas de cana, algumas áreas de milho, mas nada muito significativo, nada que possa trazer prejuízos tanto para a safra de milho quanto para a safra de cana-de-açúcar. Até porque na cana-de-açúcar ocorreu geadas mais nas áreas de palhada, aquelas que foram colhidas já alguns dias atrás, algumas semanas, e pegou alguma rebrota de cana, mas nada que uma boa chuva agora, como vai ocorrer nessa próxima semana, não revitalize essas áreas. A mesma coisa com milho, foi uma outra área de milho. Então, ou seja,
apesar do frio mais intenso, da neve e de tudo mais, os prejuízos foram praticamente nulos com relação às geadas, tá, Mariana? Perfeito. Muito bom a gente trazer essa avaliação mesmo de que não necessariamente é porque teve essas condições que automaticamente se prejudica a lavoura. Mas o que a gente pode esperar então para essa semana? Você disse aí de chuvas, a gente está falando de chuvas volumosas, chuvas intensas, chuvas favoráveis. Que tipo de chuva é essa? Vamos lá, Mariana. Nós temos aí a massa de ar polar ainda sobre o centro-sul do Brasil, porém já no início da semana, ali, já entre os dias 2 e 3 de junho, uma nova frente fria estará avançando pelo Paraguai e vai levar muitas chuvas, tanto ao Paraguai quanto ao Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e pode também ocorrer novas chuvas, tanto para o estado de São Paulo quanto na metade sul de Minas, Rio de Janeiro, e eu não me espantaria, viu, Mariana, se também tivéssemos relatos de novas chuvas no Mato Grosso e Goiás, como tivemos aí nesses últimos dias de maio. Isso traz um benefício gigante para as culturas, sejam as culturas de segunda safra, como milho, algodão, feijão, girassol e diversas outras que nós temos, como também para as culturas perenes, como café, cana-de-açúcar, citros, entre demais outras culturas também. No entanto, uma coisa me chama muita atenção, me traz uma preocupação, que é o excesso de dias chuvosos no Paraná. Tanto no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as chuvas agora vão ser muito mais benéficas do que prejudiciais. Porém, no Paraná, como nós estamos com colheita do milho e da cana-de-açúcar e também do café em andamento, o excesso de dias chuvosos agora, como nós vamos ter nesses primeiros 10 dias do mês, poderá, sim, trazer bastante preocupação. Não só por conta da paralisação da colheita, mas porque há previsões de temporais no Paraná, agora nesse início, né, de mês de junho, principalmente a partir de quarta para quinta-feira, ou seja, entre os dias 4 e 5, há possibilidade de temporais no Paraná. E sabemos que temporais em áreas de milho pode levar ao acamamento dessas lavouras, e isso pode trazer prejuízos. Outro fato é no Nordeste. As chuvas ainda vão continuar bastante ativas em toda a faixa litorânea do Nordeste, o que beneficiará as lavouras de milho na nova área agrícola, né? Que é a Cealba, que é a Sergipe, Pernambuco, Alagoas e também o norte da Bahia. Então, essa região ainda vai continuar sendo bastante beneficiada. Já o interior do Brasil, grande parte do Sudeste, até mesmo no Centro-Oeste, até pode ocorrer uma ou outra chuva, tirando São Paulo, que há previsões de muitas chuvas nesse início de mês de junho. Mas o interior do Brasil mesmo ali, a tendência agora é de um clima mais seco, que é normal para essa época do ano, e lógico, as temperaturas em elevação, viu, Mariana? Mas então, pelo que você está me falando de realmente da gente prestar mais atenção no sentido de possíveis estragos, impactos, o ponto focal é Paraná, pelo que você está me falando. Exatamente. Paraná, como nós vamos ter aí 10 dias extremamente chuvosos, principalmente a partir da quarta, quinta-feira, entre os dias 4 e 5, né, e aí durando até quase o final da próxima semana, ali perto do dia 12 de junho. Então, existe essa preocupação, é uma preocupação bastante eminente aqui, que nós estamos, porque sabemos que chuvas em momento de colheita é extremamente prejudicial, né? Sim. Então, e além disso, como vai chover muito na faixa litorânea, tanto do Paraná quanto de São Paulo, as atividades do porto de Santos e Paranaguá também vão estar afetadas. Podem ser afetadas. Porque o problema é que o escoamento da safra, seja de soja, milho, né, pelo Arco Norte, Pará, Maranhão, né, que é ali os portos desse Arco Norte,
também estão sendo prejudicados pelo excesso de chuvas também. Então, muitos caminhões, trens, antes de subir, estão descendo para os portos de Santos e Paranaguá para escoar um pouco melhor a safra. E a primeira quinzena de junho deverá ser marcada aí por muitas chuvas também nos portos. Então, isso pode afetar aí as nossas exportações. Interessantíssimo trazer isso, porque a gente está falando isso, né? Como o clima impacta não só a lavoura, né, da porteira para dentro, mas como mexe numa dinâmica disso, de exportações Sim. de navio. A gente fala muitas vezes ali dos níveis dos rios, né? Quando dá a seca, isso é um Sim. problema, mas o excesso de chuva também pode ter esse reflexo. A gente está olhando ali, então, sobretudo, Porto de Santos, Porto de Paranaguá. Exatamente, Mariana. Então, essa primeira quinzena, né? E o Brasil está cada dia mais exportando, né? Seja milho, soja, café, açúcar, entre outros commodities, né? Agrícolas. Então, isso pode realmente, como você tem vários dias seguidos de chuvas, isso paralisa, né, as atividades, porque não dá para embarcar, né? Os embarques são ao ar livre. Então, infelizmente, isso pode se afetar. E aí, toda uma cadeia, né, que é afetada. Exato. Vamos continuar acompanhando. Como sempre, muito obrigada a sua participação, o seu didatismo de sempre. A gente te espera na semana que vem, Marco Antônio. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um grande abraço e até semana que vem, né? Até semana que vem. E até o próximo intervalo, aliás, até o próximo bloco, porque agora a gente está indo para um rápido intervalo. E na volta, você vai saber sobre o mercado de feijão e pulses no Brasil. E a gente vai te contar as mudanças que estão sendo propostas na lei do licenciamento ambiental. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta. Hora H do Agro. Grandes conquistas começam com um bom planejamento. E aqui no consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pensou em tudo sob medida para o seu negócio, com parcelas a partir de R$ 4.160. E temos uma opção exclusiva para o seu Meteor, ou o extra pesado que preferir. Você tem até 150 meses para pagar, sem juros, e taxa administrativa de apenas 8% no plano total. Pense gigante. Consórcio MAGE vwcaminhões.com.br ou ligue 0800 778 1100. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor. Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o mercado de feijão e pulses, que são as sementes secas de leguminosas, estão passando por altos e baixos, viu? Dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, mostram que em maio os preços do feijão tiveram variações distintas, influenciados pela qualidade dos grãos e pela região de comercialização. Para entender melhor esse momento do setor e como a irrigação pode mudar o cenário da produtividade em Mato Grosso,
nós conversamos com o Hugo Garcia, presidente da Aprofir, a associação que representa os produtores de feijão, pulses, grãos especiais e irrigantes do estado. Quem baliza o mercado de feijão é o consumo. Então, por exemplo, se a gente está passando uma crise econômica muito grande, normalmente as famílias comem menos, é natural, né? E acontece que daí começa a sobrar produto. E isso está acontecendo mesmo, está tendo uma estagnação, está tendo os preços não tão bons agora no momento. Mas eu acho que isso é uma coisa muito passageira, sabe? Feijão é assim, tem momentos que ele está ruim, momentos que ele está muito bom. E quem é plantador de feijão sabe, quem planta feijão nunca mais deixa de plantar feijão. A gente brinca, né? Quando ele passa dificuldade de feijão, ele só vai melhorar com o feijão. Então, assim, tem que ficar sempre plantando e buscando alternativas, porque hoje nós temos outros tipos de feijões. Temos feijões que podemos fazer... Hoje o feijão carioca não tem contrato futuro, que nem tem o soja, o milho. Mas tem esses feijões especiais que tem, você já consegue vender para a Índia, para a China, já com valor já balizado, sabe? Então você sabe que vai produzir, vai vender por aquele preço. Não tem perigo de você estar na safra, com o feijão estar no mercado, com muita oferta, o preço abaixar. Então você já fica garantido no preço. Através do pedido que eu fiz para o senador Jaime Campos, ele abraçou essa ideia, a gente mudar o campo de atuação da Codevasf para esses 38 municípios para abranger para o estado do Mato Grosso inteiro. E eu agradeço muito ao senador Jaime Campos por ter acreditado nisso, o pessoal da Codevasf também tem acreditado nisso. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir essa alteração de lei e nos próximos meses ou até o começo do ano que vem a gente vai estar com a Codevasf inteira abrangendo o estado do Mato Grosso e com uma superintendência lá que para nós, para o desenvolvimento da irrigação do estado é muito, muito importante e ainda para o desenvolvimento da irrigação para a agricultura familiar, que é onde eles trabalham muito sobre isso daí. O estado do país que pode ter 3 safras através da irrigação é o Mato Grosso, que a gente tem um clima muito estável, né? Nós não temos problema de geada, não temos problema de muita chuva, então a gente tem um clima bem estável. E o único problema que a gente pode perder lá é por falta de água. Então, você tendo irrigação, você evita isso. É um equipamento, né, que você compra como se fosse uma máquina, através de financiamentos bancários ou por recurso próprio. Você tem que ter outorga, né, licenciamento ambiental, e utilizar ele da melhor forma possível. Porque, por exemplo, no Mato Grosso, né, eu sou agricultor, eu tenho irrigação. Então, eu garanto uma primeira safra. Como garantir uma primeira safra? No momento que eu preciso de uma água no plantio de soja, eu vou lá e ligo a irrigação. No milho, da mesma forma. E agora, por exemplo, estou colhendo milho, estou plantando pulses, né? Estou plantando mungo preto. Então, é uma terceira safra do estado do Mato Grosso. Hoje, um produtor rural que tem 1/3 da sua área irrigada, ele dobra o seu faturamento bruto na sua propriedade. Então, é um investimento que traz uma segurança econômica muito grande para o agro, para o agricultor e para quem financia o agricultor também. O Mato Grosso hoje tem em torno de 230 mil hectares de área irrigada. Ele pode se tornar o maior estado do Brasil de área irrigada. Por exemplo, o Brasil hoje está em torno de 9 milhões e meio a 10 milhões de área irrigada. O Mato Grosso pode ter isso sozinho. Ele pode se tornar o maior estado do mundo de irrigação. O potencial dele é gigantesco. Nós temos hoje lá 4 aquíferos, né? E a gente tem muito volume de água, né? E aquele achismo que a irrigação acaba com a água, isso é balela, não é uma verdade. Porque se você analisar que toda a área irrigada do Brasil consome 0,48% do volume de água do nosso território, então não é isso o problema que vai acabar com a água. As maiores dificuldades que a gente encontra hoje no estado do Mato Grosso, que nós temos alguns problemas, que seria licenciamento, né, que é uma coisa muito morosa, que entra na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A gente tem ainda algumas dificuldades, mas estamos solucionando isso também no estado. Nós temos problemas também de parte de energia, né? Que nós temos que o estado tem crescido muito, então com o crescimento também vem alguns problemas que é natural. E, então a gente tem que evoluir bastante rápido com essa questão de energia também para ter essa disponibilidade de energia para o irrigante. E questões de financiamento. Hoje nós estamos tendo um problema muito sério, questões de juros muito alto, né? Então isso está tendo uma dificuldade de ter crédito, linhas de crédito mais voltadas para a irrigação, sabe? Eu até estava falando com o nosso ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, no plano safra dele, no último plano safra, ele colocou em torno de 2 bilhões para irrigação. Isso corresponde muito pouco para o Brasil inteiro, dá em torno de 70 mil hectares no Brasil inteiro, então isso não é nada. Então nós temos que ter um olhar melhor para esse tipo de equipamento, para esse tipo de tecnologia, que eu garanto, eu tenho certeza que é o futuro do agro, é em cima da irrigação. É uma segurança econômica, porque eu sempre falo assim, que a agricultura, você tem 2 situações que você perde na agricultura, o agricultor perde, ou por excesso de chuva ou por falta de chuva. Só que o excesso, quando você tem um excesso de chuva, você tem uma perca, que você vai ter o grão ardido, tudo, mas no momento você vai colher um grão bom, ou se você colher tudo ruim, você compra um bom mistura, você faz com que aquele grão se torne um grão mais, menos problemático, padrão, né? Mais padrão.
Agora, na seca, não. Se ele, no enchimento do grão, naquele momento que está enchendo o grão, não chover, você tem um perca 100%. Então, essa segurança econômica que a irrigação traz é muito vantajosa para o agro. E agora nós vamos falar sobre reforma tributária, porque segue dando o que falar. O setor do agronegócio está em alerta máximo. Vamos lembrar aqui um pouquinho por quê. O governo federal vetou a isenção de impostos sobre o FIAGRO, os fundos de investimento do agronegócio, e gerou uma corrida contra o tempo no Congresso. A Frente Parlamentar da Agropecuária tem se mobilizado para reverter essa decisão e especialistas opinam sobre até que ponto essa isenção é positiva. A repórter Camila Yunis foi em busca de informações para entender melhor esse embate, então nós vamos conferir. Desde a aprovação da reforma tributária, parlamentares ligados ao agronegócio têm se mobilizado para evitar a taxação do FIAGRO. Isso porque o governo vetou trechos do texto que previam a isenção sobre o FIAGRO e outros fundos de investimento. Esta semana, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, disse que a negociação entre as frentes parlamentares do agronegócio e do empreendedorismo está muito próxima de acontecer. A gente tem algum tempo ainda para fechar, mas estamos muito perto de um acordo e mais. Eu acho que a redação que estamos discutindo é uma redação que inclusive vai dar mais segurança jurídica para os gestores dos fundos de investimento. A Pia explicou que o veto não se deu por uma questão técnica, e sim jurídica, abrindo interpretações distintas. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, disse que o FIAGRO é uma modalidade importante e que havia acordo com o governo para não taxar. A FPA defende que não haja tributação no FIAGRO, porque o FIAGRO é uma nova modalidade de financiamento do agronegócio, além das questões públicas já de um plano safra, mas uma nova modalidade para conseguir acessar recursos importantes para o financiamento da nossa produção. E havia um acordo, inclusive, com o governo que não haveria taxação nisso. Agora vem a Receita inovando para taxar essa modalidade, que para nós é um verdadeiro absurdo, porque ela perde atratividade e competitividade. O FIAGRO permite que investidores direcionem recursos para atividades agroindustriais através de fundos da Bolsa de Valores de São Paulo. O modelo é atrativo para pequenos e médios investidores, porque tem a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos por esses fundos. E o lucro do investidor não sofria cobrança tributária. Mas, com os vetos do governo, parte dessa isenção seria retirada. O advogado tributarista Rafael de Campos Martins ressalta que a questão vai além e que é preciso calcular se vale a pena a isenção. A questão que se põe é: vale a pena, do ponto de vista de política fiscal, tirar o FIAGRO e aí também outros fundos de investimento, mas especialmente o caso do FIAGRO é muito emblemático, dessa cadeia que envolve diversos produtores, agricultores, o agronegócio, ou seja, ele não paga o imposto, mas o próximo na cadeia que, por exemplo, arrendou aquela terra dele para produzir, poderia tomar o crédito? É o cobertor curto. Durante o evento em Brasília, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, ressaltou que o governo não tinha a intenção de tributar os fundos e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu desde o início que uma solução fosse encontrada. A compra de defensivos agrícolas para a cultura de milho-verão na safra 24-25 caiu 16% em comparação ao ciclo anterior, movimentando 2,4 bilhões de reais. O valor é 500 milhões de reais a menos na comparação anual, segundo o estudo FarmTrack realizado pela consultoria Kainetec. Nós vamos saber mais sobre isso no Ações e Cotações de hoje. Ações e cotações. Vamos entender esses números e o fluxo de comercialização dos defensivos com o Vitor Hugo Leite, coordenador de inteligência de mercado da consultoria Kainetec. Os resultados foram antecipados foram divulgados ao longo dessa semana e eles refletem a desvalorização de produtos redução de área cultivada no Brasil, recuou algo em torno de 9% essa área plantada.
Então, eu queria saber um pouquinho como que vocês têm visto essa movimentação, como que dentro da pesquisa de vocês, essa redução diária, claro, reflete numa redução da comercialização. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por você estar aqui para a gente entender essa comercialização aí dos defensivos no milho da safra verão. Obrigada, viu? Olá, Mariana, prazer estar participando novamente aqui do programa. Realmente a gente observou aí uma retração importante nesse mercado, né, do milho primeira safra, mas não quer dizer, né, que foi uma retração de tecnologia ou de uso propriamente de defensivos. Tá? Essa retração ela está muito atrelada a uma queda de área cultivada relevante, como você bem comentou, né, o milho lá nos idos de 2020, 2021, ele vinha em patamares de precificação, né, da commodity muito positivo, né, todo o cenário pandêmico, segurança alimentar, né, veio numa retração importante nos últimos anos, tá, e no momento de plantio, né, dessa safra 24-25, ele também não estava, né, no patamar rentável muito positivo, tá, e principalmente pela competição importante que essa cultura tem com o cultivo da soja, né, o milho cresceu muito na modalidade de segunda safra, né, não dá nem mais para chamar de safrinha pelo patamar de área de produtividade que vem tendo, e o milho primeira safra ele teve aí essa retração, né, nesse shift de rentabilidade com a soja. Tá? Além dessa queda de área cultivada, né, na linha dos 10%, como você bem comentou, a gente ainda enxergava, né, no momento de compra de 24-25, um arrefecimento de preço importante. Tá? E voltando a patamares pré-pandêmicos, né, 2 safras atrás a gente teve o recorde de mercado da grande maioria dos cultivos, né, muito por conta desse boom de preço de defensivos, né, na grande maioria herbicidas não seletivos, mas para o milho aí segunda safra, né, no caso esse milho primeira safra 24-25 teve ainda uma retração importante, tá? Então compensando aí esses valores de queda de área cultivada, queda de preço, apesar do incremento tecnológico, né, do uso de defensivos, esse mercado teve sim essa retração importante aí que a gente observou na movimentação total. E, Vitor, a gente está falando de uma movimentação aí que abrange herbicidas, fungicidas e os inseticidas. Como que foi o comportamento? Não precisa mergulhar muito nos dados, nas porcentagens nesse sentido, mas queria que você trouxesse esse mapeamento. Todas as categorias foram observadas aí no estudo e foram refletidos esse recuo? Exatamente, todas as frentes de produtos, né, tiveram uma queda importante aí, né, principalmente no preço desses defensivos. Tá? Isso foi observado em fungicidas, foi observado em herbicidas, foi observado em inseticidas, também no tratamento de semente. Tá? Mas, de novo, importante fazer esse paralelo, né, que mesmo num cenário de rentabilidade um pouco menor, o preço do milho não estava tão favorável, o preço dos defensivos teve, né, essa queda importante, o manejo continuou ainda numa toada importante de crescimento. Tá? Para inseticidas, a cigarrinha segue como um alvo bastante relevante, né? Para o milho primeira safra é o alvo de maior preocupação por parte desse produtor, segue movimentando a maior parte na linha dos inseticidas. A lagarta é um problema bastante pertinente, tá? Não só no milho, como na soja, como no algodão. A gente vem passando por anos cada vez mais quentes, o produtor está tendo que se policiar nesse sentido, está tendo que incrementar esse tratamento. E fungicidas também é uma tendência muito positiva, tá? Tem a própria ferrugem do milho, tem manchas crescendo, a diplódia teve um incremento importante nessa última safra, como citação de alvo primário, tá? E muitas aplicações focadas também em incremento de produtividade, né? Então, quando a gente observa o contexto, quando se fala que o mercado caiu, muito se fica esse questionamento, essa dúvida se isso refletiu também em manejo, tá? Mas, na verdade, como você bem comentou, é geral nos defensivos essa queda de preço, mas o manejo, o produtor segue tendo um desafio ano a ano cada vez maior, tá? O que está obrigando a ele aí a desprender de diversas frentes aí, aplicações para controlar o que está acontecendo no campo. Sim, a gente até estava falando mais no começo do programa sobre esse mercado de bioinsumos em geral, porque é isso, com a questão climática ali, o produtor ele vai mapeando as situações e também ampliando esse leque de produtos que ele vai usar no manejo, né? Antes de encerrar, eu queria entender um pouco, então, como que vocês estão olhando para o milho segunda safra? Como você falou, safrinha ficou só um apelido carinhoso, né? Porque a produtividade a gente sabe que é o carro-chefe do Brasil agora. De alguma forma, falando da performance do setor, o milho segunda safra, os produtos usados no milho segunda safra vão compensar essa redução que teve na safra verão?
Olha, Mariana, a gente está no momento aí quase de finalização desse painel do Segunda Safra, né? A gente visita, nossos grandes parceiros são os produtores rurais, né? A gente visita eles aí próximo da colheita, do final desse ciclo, para pegar todo o manejo que foi realizado, né? A gente ainda não tem 100% publicado a safrinha, né, 2025, mas, né, dá para dizer, pelo grande histórico que a gente tem de informação, por tudo que a gente observa do mercado, fontes públicas de área, que deve ser um mercado aí aquecido, né, uma recuperação de área cultivada. No passado a gente teve uma ligeira queda, né, em 2024, agora em 2025, isso deve, né, consolidar aí um crescimento dos seus 3%, 4%. E em termos de manejo, né, eu acredito que também segue uma tendência bastante positiva, né, o desafio desse produtor, que é grande, principalmente em inseticidas, né, a gente vem enfatizando bastante isso por toda a questão climática, encurtamento, né, do ciclo das pragas. A cigarrinha, que é relevante no milho primeira safra, é ainda mais no milho segunda safra, e ainda vem com a companhia, né, de um percevejo, de outros alvos importantes, né, da própria lagarta, que devem impulsionar esse mercado, tá? Então, o segunda safra ele ainda vai sofrer com um pequeno impacto aí do preço, né, porque a gente, em 25, vai estar falando de negociações ali de meados de 24, onde a gente tinha ainda um cenário de patamar de preços arrefecendo, tá? Mas olhando para frente, pensando em 25, 26, pensando no safrinha 26, a gente já começa a ver uma retomada de preço aí que deve tornar, né, talvez esse mercado mais positivo. Sim, a expectativa é que a safra seja boa e aí com isso a safra sendo boa movimenta todo mundo e o produtor acaba inclusive investindo mais nos insumos, no manejo. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigada pela participação, Vitor. Agradeço aí o didatismo nas informações. A gente espera te receber aqui em outras oportunidades. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigada. E o Senado acaba de aprovar um projeto de lei super importante, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse texto, que estava em discussão no Congresso desde 2004, quer mudar as regras do jogo para quem precisa de licença ambiental no Brasil para operar. A ideia principal é simplificar e uniformizar o processo em todo o país, que hoje é super burocrático, com milhares de normas diferentes que inclusive mudam de um estado para o outro. Uma das grandes novidades propostas que o Senado incluiu é a criação de uma licença ambiental simplificada para projetos considerados prioritários pelo governo. Alguns senadores acreditam que essa mudança pode inclusive facilitar a exploração de petróleo na Amazônia. E entidades do agro, como a ProSoja, são a favor da lei. De acordo com a instituição, abre aspas, a lei vai aumentar a competitividade do setor agropecuário brasileiro a partir de processos que terão maior agilidade, transparência e segurança jurídica para os empreendedores, fecha aspas. O posicionamento de organizações ambientais é diferente. O IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, comentou o projeto. O Congresso Nacional está prestes a votar o projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil. Nós temos uma política ambiental muito robusta, com seus avanços na implementação, muitas delas com muito sucesso e outras com dificuldades em questões burocráticas, processuais. Mas a flexibilização do licenciamento ambiental não garante a agilidade dos processos. Ele traz uma condição de risco para a avaliação ambiental e social do impacto das atividades econômicas nos territórios, assim como traz uma insegurança legal para os investimentos no território. Por isso, nós reforçamos que nós precisamos trazer soluções para que as políticas públicas sejam implementadas, ao invés de flexibilizá-las e trazer riscos e prejuízos para o desenvolvimento socioeconômico no Brasil, especialmente relacionados ao meio ambiente, ao clima e às salvaguardas junto às comunidades locais. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse projeto de lei aqui na Jovem Pan News, porque é importante a gente chegar num consenso, né? Existe sim essa questão de que o licenciamento ambiental ele é moroso, ele é demorado. Em algumas questões, por exemplo, ligadas à agropecuária, um licenciamento ambiental pode demorar 10 anos e isso inviabiliza muito as atividades. Agora, isso não significa
flexibilizar o licenciamento ambiental a ponto de prejudicar o meio ambiente, a ponto de prejudicar, por exemplo, comunidades ribeirinhas, quilombolas, que ficam perto, por exemplo, de áreas que precisam do licenciamento ambiental para operar. Então, a gente continua acompanhando esse assunto aqui no Hora H do Agro, na Jovem Pan News, para a gente chegar num consenso enquanto sociedade do que fica bom para o licenciamento ambiental ganhar mais agilidade, mas a gente continuar com os processos rigorosos para cuidar do nosso meio ambiente. Hoje, o nosso programa fica por aqui, mas a gente continua conectado nas nossas redes sociais, você fica ligado na programação da Jovem Pan News por lá. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada a toda a equipe que faz o programa acontecer. Até a próxima. Um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.